Olá pessoal, história do Brasil, assunto pesado, mas assunto muito importante também. O Brasil entre duas ditaduras, capítulo 10, páginas 182 e 183, tem o inicial lá. Sempre tem alguma coisa interessante, sempre tem uma poesia, uma imagem bacana para fazer uma referência, então vocês deem uma olhada lá, tá bom? E aí, vou dar um tempinho para vocês irem diretamente para o assunto. Vamos lá? Dá um pausezinho aí para vocês lerem primeiro e verem as imagens, tá bom? Continuando então. Lá na página 184, tá lá, a redemocratização do Brasil. Então, houve um período em que o Brasil não era, então, democrata. Na realidade, o Brasil, em sua história, toda a sua história, de período de independência para cá, o Brasil teve pouquíssimos momentos em que a democracia ela imperou. A maior parte do tempo foram ditaduras. Golpes, um em cima do outro. Golpes e contra-golpes, né? Arquiteturas de golpes sendo tramadas, sempre aconteceram. Certo? O Eduardo Bueno costuma dizer que o Brasil, quando ele tem muita vontade de permanecer igual, ele sempre resolve mudar. Muda para ficar igual, né? Então, isso é meio que um interesse de uma determinada elite, tá? Vamos lá. 184, a redemocratização do Brasil. Mas nem tudo é culpa das elites. É porque quem detém o poder econômico no Brasil detém o poder político. Por isso que, em geral, a gente fala das elites. Mas é por conta disso. As pessoas que são pobres e que trabalham, elas não ficam tramando politicamente contra ninguém. Elas não têm tempo para isso. Entende? Então, porque não é que a gente fica, de certa forma, querendo, tá falando o tempo todo das elites. Sim, mas as elites é que tramam, não é o trabalhador comum, o trabalhador simples, né? O pobre, o homem comum. Esse não, ele não tem tempo para isso, tá bom? Vamos lá. Vamos falar sobre a redemocratização então do Brasil e esses períodos de ditadura. Bom, a gente estava falando sobre Guerra Fria, o Brasil viveu o contexto da Guerra Fria, o governo era um governo autoritário, tínhamos um governo autoritário no Brasil, era Getúlio Vargas, embora era uma coisa que se perguntava, como que um governo autoritário manda um exército para lutar contra o autoritarismo na Europa? Não era isso? Aqui nós tínhamos, inclusive, a própria Constituição brasileira, chamada de Polaca, que era baseada na Constituição da Polônia de 1937, tinha essas características. Quem governava o Brasil era Getúlio Vargas. E, a princípio, ele era um apoiador do Hitler. Depois que ele mudou de lado, percebeu que seria um bom negócio ficar do lado dos Estados Unidos. Então, por uma questão estratégica, ele mudou de lado. Como os Estados Unidos ofereceram coisas mais plausíveis, mais concretas, ele resolveu apoiar os aliados e não o eixo. Tá? Foi inteligente da parte dele. Claro que alguns navios foram afundados por submarinos alemães, né? Pelos submarinos alemães, mas isso fez com que o Brasil definisse o seu papel e declarasse guerra ao eixo e entrasse ao lado dos aliados. Isso é um aspecto importante para entender. Terminada a guerra e os aliados ganharam, e tem toda aquela coisa da liberdade, da democracia, e aí como é que você faz chegando de uma guerra, voltando para casa e vendo um clima aqui de ditadura? Você não quer aquilo, quer? Não quer. E aí o que aconteceu? O que aconteceu então? Houve uma busca por uma saída. Então, ele sofreu uma pressão, Getúlio Vargas sofreu uma pressão para que ele desse maior espaço, o Brasil ficasse mais democrático, e isso aconteceu. Ele termina o mandato dele, aí ele praticamente não reage muito, ele não sai candidato à presidência da República, ele apoia o candidato dele, que era um dos heróis de guerra, né, o Eurico Gaspar Dutra. O Dutra ganha a eleição,
se torna presidente da República e o Getúlio vai... tem até uma brincadeira de colocar a viola no saco, né? E ir embora para casa. O Getúlio faz isso. O Getúlio faz isso e vai para São Borja. Poucas vezes ele apareceu no Senado, ele se elegeu na época por 2 estados, pelo Rio Grande do Sul e por São Paulo, na época podia, né? Então se elegeu por 2 estados diferentes, o que foi bom para ele nesse aspecto. E aí ele volta para lá, para São Borja, fica lá durante os 5 anos de mandato e depois ele retorna, chamado retornar nos braços do povo, né? Virou um democrata visceral, deixou de ser um fascista e passou a ser um democrata. O Getúlio Vargas era uma figura ímpar da política, ele tinha uma capacidade, o pessoal dizia que não é que ele tinha ideologia, ele tinha uma capacidade de se adaptar às situações de maneira incrível. Isso ele tinha. Então a Constituição de 1946, ela vai ser uma Constituição super democrática. Vai trazer de volta, inclusive, partidos que tinham ficado fora, tinham sido colocados na ilegalidade, né? Movimentos importantes na época. Inclusive o movimento integralista, né? Você vai ter também o Partido Comunista Brasileiro, né? O Prestes. O Brasil no contexto da Guerra Fria. O Brasil ele faz parte da ONU, faz parte das organizações criadas no pós-guerra, cria-se inclusive tradições. O Brasil passa a ter inclusive um protagonismo em termos de diplomacia, né? Passa a mediar conflitos, ser um mediador de conflito por causa da sua diplomacia, da maneira como se comporta e tudo mais. Então vai haver avanços, né, no sentido da educação, da saúde, nas questões sociais, por causa do próprio governo do Vargas. O Eurico Gaspar Dutra, o general que se tornou presidente da República, ele deixa, né, o exército, se torna político, tem um governo bastante pragmático de aproximação com os Estados Unidos, né, por conta da Guerra Fria. E quando o Getúlio volta ao poder, tem uma relação, digamos assim, amistosa, com os Estados Unidos, isso permanece, né? O Brasil passa a compor o que chama de OEA, está lá na página 185, a Organização dos Estados Americanos, né, passa a compor essa organização. Aí na economia vai ter um tal de Plano Salt, saúde, a educação, alimentação e transporte, né? São por isso chama de SALT, né? Porque havia um problema muito grande de fome, né? Principalmente no Nordeste, né? As partes mais afetadas do país. A parte de logística também, transporte era horrível, então tinha que construir estradas, então o plano começa a se desenvolver e tal. Só que pouco desse plano chegou aqui na região norte, por exemplo, né? Pouco dele chegou. Eu sou um dos estudiosos do Plano Salt, eu estudei o plano durante o período da chegada e da descoberta da casterita aqui em Rondônia, então eu fui uma das pessoas que estudou sobre o Plano Salt. Aqui, a presença dele aqui não teve uma grande repercussão, né, aqui. Depois sim, mas durante o período de vigência do plano ele não deu muito certo, não funcionou bem, né, não conseguiu garantir aquilo que precisava garantir, infelizmente, né. Aí a partir do mandato de Dutra, em 1951, lá na página 185, no rodapé, pessoal, você tem lá uma mudança, o Getúlio se prepara para volta pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, né? Ele cria o BNDES, né, vamos dizer assim, né? Começa Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, depois muda de nome, né? O próprio Dutra, ele cria o Banco Central, né? Durante o governo dele, o Banco Central. Tem muita gente que confunde um pouco. O governo Dutra foi um governo militar. Não, ele não foi um governo militar, ele era militar.
Ele foi militar, ele saiu do exército, se tornou presidente da República, teve uma carreira política, certo? Não foi... Regime militar é quando você dá um golpe, tira um civil e ocupa o espaço, e ocupa o poder, entendeu? No caso, se tivesse acontecido um golpe aqui em cima do Dutra, aí sim, mas não, no caso dele não. Ele recebeu a faixa presidencial do presidente Vargas, né, meio na marra, meio pressionado o Vargas, mas ele não queria largar o poder mesmo, isso é um fato, mas ele aceita o processo, ele sai, ele não tem o apoio dos militares, os militares não iam apoiar ele para ele ficar mais um mandato, então o Dutra é uma vontade deles, né, e do povão na época. E depois, quando o Getúlio volta, aí sim, aí é uma vontade popular e tudo mais, só que tinha grupos aqui, no caso, que não gostavam do Getúlio de jeito nenhum, então isso vai mexer muito com a estrutura de poder, né? Então, assim, o próprio Carlos Lacerda, que era um principal adversário do Getúlio, dizia, olha, se ganhar as eleições, não vamos deixar tomar posse. Se tomar posse, não vamos deixar governar. Se governar, nós vamos dar um jeito de derrubá-lo. Então tudo que foi possível fazer para atrapalhar o governo de Vargas até o suicídio em 54, né? Isso foi feito. Tudo que foi possível para atrapalhar o governo Vargas, e o suicídio de Vargas foi importante, porque os militares iam se articulando há muito tempo para tomar o poder, né? Ocupar o poder. E o suicídio de Vargas impediu por 10 anos, por uma década, que os militares chegassem ao poder. Então você vai ter aí 2 governos aí, democráticos antes do fatídico regime de exceção, o golpe civil-militar de 64 a 85. Tá? Coisas importantes aconteceram que fizeram com que pressionasse o Vargas. E assim, os Estados Unidos tinham um dedo deles dentro, as mãos, né, dentro disso. Isso aconteceu. Com relação ao petróleo, por exemplo, as petroleiras americanas, o petróleo estava em franco desenvolvimento no mundo, e os Estados Unidos tinham um certo poderio, né? Descobrir petróleo aqui era uma coisa que vinha lá dos anos 30, dos anos 40, os brasileiros tinham essa ideia de que tinha petróleo no subsolo e que tinha que ir atrás. O próprio Monteiro Lobato, né? Que era um contista famoso, fez histórias para crianças, tinha essa ideia, pensava dessa forma, achava que fosse possível encontrar petróleo no solo brasileiro. Ele estava certo. O Brasil tem uma das maiores jazidas de petróleo do mundo, né? Ele estava certo. Só não sabia exatamente onde é que estava, né? Começou pelo quintal da casa dele. Começou a perfurar que nem maluco para ver se encontrava petróleo. Não teve muito sucesso, mas ele estava certo, a ideia dele estava correta. Vamos lá. Então você vai ter a criação da Petrobras em 1953, né? uma petrolífera estatal brasileira explorando petróleo. Nossa, os Estados Unidos piraram, né, quando viram isso. Esses caras são perigosos, né? A gente precisa dar um jeito neles. A oposição à crise política. Então você vai ter, por exemplo, várias situações. Na época você tinha o PTB, que era o partido do Getúlio Vargas, e tinha outro partido para dar sustentação, que era o PSD. E você tinha também a UDN. A UDN era uma espécie de partido do combate à corrupção. Essa história de combater corrupção sempre existiu. Sempre existiu. Isso é asqueroso. Porque a conversa é combater a corrupção. Mas no fim das contas acaba não sendo combater a corrupção. No fim das contas é a corrupção dos outros. A nossa não pode mexer nelas. Então o Brasil tem um pouco disso. Quando você vê alguém dizendo que vai combater a corrupção, que vai fazer isso, que vai prender fulano, que vai prender ciclano, você fica atento, porque em geral isso tem um cheiro de golpe, tem jeito de golpe e parece golpe. E a gente viveu isso. Por quê? Porque existem fatos anteriores. O Vargas viveu isso. A UDN
trabalhou incessantemente para destruir o Getúlio Vargas, a qualquer custo. Eles criaram a expressão, tinha um mar de lama no Palácio do Catete, que não sei o que o Gregório Fortunato era chamado Anjo Negro, ele era o chefe da polícia política do Getúlio Vargas. E assim, ele realmente cometeu um erro, eles cometeram um erro. Ele resolveu tocaiar o Carlos Lacerda, só que o Carlos Lacerda andava só, né? Ele andava com militares junto com ele, e quem acabou sendo morto foi o tal do Major Vaz da Aeronáutica. O Carlos Lacerda teve um ferimento no pé e acabaram perdendo como é que chama? O tempo da bola, e aí ele conseguiu escapar e não conseguiram matar ele, e isso chegou até o chefe da polícia política de Vargas, que era o Gregório Fortunato. Acabou sobrando para ele. Ele teve essa oposição política, foi ficando cada vez mais ferrenha, cada vez mais difícil, e as coisas foram ficando cada vez piores, até que o Vargas se sentiu tão pressionado que ele resolveu pegou uma arma e atirou no peito, né? Como ele era um cara muito querido, as pessoas que gostavam dele, que eram a maioria da população, ficaram contra as pessoas que de alguma forma tinham criado as condições para que ele se matasse, para que ele cometesse suicídio. Então, essas pessoas meio que deram uma sumida do mapa. O Carlos Lacerda resolveu ficar pianinho, ficar na dele. Muita gente ficou na sua e esperou um tempo para que as coisas esfriassem. Isso aconteceu. Dei uma lida ali na parte que trata sobre o suicídio de Vargas, e principalmente a Carta Testamento, que está na página 188. Leia, que é para vocês aí verem o fato, tá? A Carta Testamento está aqui. Claro que, segundo o que dizem, essa Carta Testamento ele não escreveu de próprio punho. Teve a influência de políticos de dentro do PTB, né? Mas eles não acreditavam que o Vargas fosse cometer suicídio, né? Fosse chegar tão longe. Mas assim, a sucessão de Vargas, ela veio logo a seguir. Vamos acompanhar a leitura na página 189 comigo. Com a morte de Vargas, o vice João Café Filho assumiu a presidência com a tarefa de completar o mandato e garantir as eleições agendadas para outubro de 1955, né? Para que elas ocorressem de maneira normalmente. Vamos lá. A UDN, após a derrota nas duas eleições anteriores, acreditava que conseguiria finalmente chegar ao poder. Com esse objetivo, ela apresentou a candidatura do general Juarez Távora, ex-participante do movimento tenentista. O PTB e o PSD, oficialmente aliados, lançaram o governador de Minas Gerais, adivinha quem? Juscelino Kubitschek, né? Do PSD, candidato à presidência, e o João Goulart, do PTB, à vice-presidência. Então, o vice-presidente ia ser o João Goulart e o presidente, o Juscelino Kubitschek. A vitória de Juscelino e Jango desencadeou uma nova crise política. Alguns militares e setores civis ligados ao DN tentaram impedir a posse dos eleitos. Só que o que ele fez? Ele foi atrás do general Teixeira Lott, que era um homem muito centrado, um homem respeitado dentro do exército brasileiro. Olha só o golpe. E aí ele teve que conversar com esse general Teixeira Lott para garantir a posse dele. Veja bem o que o Brasil era, gente. O Brasil era... A gente diz que o Brasil é uma república de banana. Bom, se está sendo, sempre foi. E era muito pior. Porque, olha só, quem garantiu a posse de um presidente eleito pelo povo, e é isso que deveria bastar, só o voto do povo, foi um general da ativa, um general que comandava o exército na época. Que coisa, gente, que coisa terrível. Mas, enfim, isso foi feito. Ele se tornou ministro também, né, para amarrar, deixar amarradinho. O Juscelino encheu o governo de militares, não era que nem o do nosso atual presidente, né? Nesse tempo que nós estamos, quem governa é Jair Bolsonaro. Então, você tem
um governo com muitos militares, em vários escalões de governo. Então, geralmente você pega um ou dois, assim, o primeiro escalão, o segundo escalão à parte, coloca militares, até aí tudo bem, eles têm conhecimento técnico, muitos entendem de muita coisa, e a gente tem aprendido que muitos não entendem de nada também, né? Tá acabando aquela mitologia de que militar é a pessoa perfeita. Não, não é. Não é. A gente tem visto aí muita coisa mal feita, muito serviço porco executado por militares. Isso a gente tem visto. Né? Não vou citar nomes aqui, é só a gente pensar um pouco. Mas enfim, a UDN, após a derrota em 2 eleições anteriores, acreditava que conseguiria finalmente chegar ao poder. Ok? Venceu Juscelino, venceu João Goulart, né? O Jango, o apelido dele era Jango, e o general Henrique Teixeira Lott impediu a tentativa de golpe. Eles estavam realmente tramando um golpe contra os dois, para os dois não tomar posse. Você vê? Você ganha, mas não leva. Que coisa absurda, né, gente? Mas, enfim, ele garantiu, ele se tornou ministro, né? Houve governabilidade. Claro que ele teve que fazer concessões, como todo mundo tem que fazer, né? Todo mundo tem que fazer. Não adianta. Ter um dito popular engraçado. Já apareceu até em filme brasileiro. Se você quer rir, você tem que fazer alguém rir. Senão você não consegue rir, né? Que é uma das coisas ligadas à corrupção no estado do Rio de Janeiro, né, essa frase. Vamos lá. Impediu a tentativa de golpe, assegurando o respeito ao resultado das eleições e mantendo a ordem constitucional. Em 31 de janeiro de 1956, Juscelino Kubitschek assumiu a presidência do Brasil. E aí foram 5 anos de grande desenvolvimento, gente. Muito desenvolvimento. Durante o governo Vargas houve desenvolvimento, mas durante o governo JK foi inacreditável. Ele disse que ele faria 50 anos em 5. Eu não sei se ele avançou 50 anos, o que avançaria, que você precisaria avançar 50 anos em 5 anos, eu não sei. Mas que o Brasil se desenvolveu muito, ele se desenvolveu. Isso aí com certeza aconteceu. Só construir a cidade de Brasília em 3 anos e meio foi fantástico. Fantástico. Uma cidade no meio do capinzal, no meio de uma savana, no meio do cerrado brasileiro, construir uma cidade, tirá-la do chão, né, do cerrado, foi algo fantástico. Foi algo fantástico. Não tem como a gente dizer, né? E assim, era um sonho, não foi uma coisa da cabeça dele que estava maluco, não. Era um sonho de muitos governantes antes. O próprio Dom Pedro, José Bonifácio tinha pensado nisso. Sabe por quê? A capital, na beira do oceano, você fica vulnerável. Você pode ser facilmente invadido e o país inteiro assaltado, né? Pode ser rendido por alguma nação inimiga. Não, claro que isso nunca aconteceu, óbvio, mas havia essa preocupação. E você estando um pouco dentro, né, no coração do país, é melhor, no centro do país, né? Brasília está mais ou menos ali no meio, ali, né? Num lugar mais dentro do interior, num lugar mais tranquilo, onde você pode organizar uma resistência. Todo mundo que constrói países pensa numa capital não na beira do oceano, né? Mas um pouco mais dentro, né? No meio, no centro do país. Tá? Ok, então, vamos lá. Continuando aqui, página 189, o governo Getúlio Vargas. Então ele prometeu fazer 50 anos em 5. Fez muita coisa mesmo. Trouxe a indústria automobilística para o Brasil. As 4 principais montadoras do mundo veio para o Brasil durante o governo dele. Veio a Chevrolet, a fábrica de motores, né? Chevrolet, veio a Volkswagen, veio a Ford, veio a Fiat. As 4 principais na época foram se instalando. Ao mesmo tempo? Não. No mesmo dia? Não. Gradativamente, né? E isso gerou também um outro comércio, que foi a indústria ligada à montagem desses veículos, né? A indústria de peças, de autopeças.
Passou a ter grande importância. O plano de metas da SUDENE e a SUDENE. A SUDENE era a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, do Vale, né? Do Vale do Rio São Francisco. Que foi importante demais, porque ela levou, de certa forma, um pouco de desenvolvimento, pouco desse desenvolvimento para regiões mais pobres do Brasil, para as regiões mais pobres do país, né? Principalmente no Nordeste, onde a fome, a seca era violenta, sempre foi, né? E o plano de metas era exatamente como o nome diz, eram metas que estabelecidas ano a ano para serem cumpridas e a próxima meta ela dependia da anterior para que ela se concretizasse, né? E muitas dessas grandes obras foram executadas durante o período do governo JK, ajudaram no desenvolvimento do país e ajudaram a salvar vidas também, né? Sobre a capital Brasília, na página 191, pessoal, dá uma olhadinha lá, vamos lá dar uma olhadinha na página 191, sobre a capital de Brasília, leiam lá, você tem uma série de coisas que o Getúlio Vargas tinha preparado antes, a CLT, a consolidação das leis de trabalho, os trabalhadores que foram contratados para a construção de Brasília, todos eles eram regidos pela CLT. Então, os direitos trabalhistas estavam assegurados ali, né? Tinha o salário deles, tinha aquela segurança do que o trabalho possibilitava, né? Que se traduz nisso aqui, ó, direito significa isso aqui, significa dinheiro no bolso do trabalhador, que ele pega e vai para o supermercado gastar. Ele não coloca em paraísos fiscais, ele não monta empresa offshore para ganhar dinheiro ilegalmente fora do Brasil, não, tá? Um trabalhador, ele quer dinheiro para levar comida para dentro de casa, para a família dele. Sempre foi assim no Brasil. Então, tirar direito do trabalhador é prejudicar o país. É porque as pessoas aqui, a elite brasileira tem um cérebro desse tamaninho e tem uma pedra desse tamanho assim no lugar do coração. Só se preocupam com o umbigo deles. Se for para o Estado dar dinheiro para eles terem um monte de empréstimo e depois ficar mentindo dizendo que não tem CPI, dizer não tem não, pega dinheiro não do governo não, do BNDES não, claro que pega, né? Tem um sujeito aí que gosta de se vestir de verde, que eles têm 55 processos de empréstimo com o BNDES, diz que não tem nenhum, tem 55. Toda a fortuna dele foi feita com dinheiro também de empréstimo, só disso não, mas pegou, mente que não pega e pegou, e isso é ruim, isso é feio. Sabe por quê? É a mesma pessoa que diz que o governo não pode dar dinheiro, não pode dar comida para quem é pobre, porque senão alimenta vagabundo. Quem disse? Quem disse que a pessoa é pobre porque ela quer ser pobre? A pessoa não tem o que comer em casa é porque ela é vagabunda, gente? Vocês acreditam mesmo nisso? Não, é porque ela não tem oportunidades. E esses governos aqui, o governo João Goulart e o governo JK e o governo Getúlio Vargas, tinha essa sensibilidade de se preocupar com os mais pobres. Fazer uma obra desse tamanho era construir uma cidade e gerar emprego, gerar desenvolvimento também. Tá certo? Dei uma lida na página 191, Brasília, nova capital, tá aí, tá certo? O presidente, sobre falar sobre JK, já falei aqui, ele era uma particularidade dele, ele era um cara que ele gostava muito de baile, gostava muito de dançar. Daí, presidente Bossa Nova, ele gostava muito desse, e era um ritmo novo que tinha nascido no Brasil, né? Começou a ser cantado por cantores famosos, como Frank Sinatra, por exemplo, né? Nos Estados Unidos, mas era uma música, era um ritmo brasileiro, né? De origem brasileira. E o Brasil estava vivendo um grande momento. 1950 ali, 1959, 1960, aquele período ali da inauguração de Brasília, foi em abril de 1960, 2 anos depois, o Brasil foi bicampeão de futebol.
Aí você teve a Maria Esther Bueno, campeã mundial de tênis, né? O Brasil tinha não era, tinha cultura, tinha a bossa nova com João Gilberto nascendo e tudo mais. Um monte de coisas boas estavam acontecendo com o Brasil. Parece que é meio assim, né? Quando a economia dá certo, tudo dá certo para o Brasil, né? Então, crescer e endividar-se. Não adianta ele, na linguagem do JK, não adiantava nada o Brasil ficar ali sem... Não tenho dívida, mas também não tem nada. Então, não. O Brasil vai crescer, mas também vai se endividar, né? E as dívidas eram possivelmente pagáveis. O Brasil teria condições para isso, né? Você vai ter a eleição de Jânio Quadros, um ponto fora da curva, né? Certo que vocês já ouviram essa fala, mas a gente vai ver sobre Jânio Quadros, que está na página 193, na nossa próxima aula, tá bom? Leiam com atenção todo esse pedaço que a gente falou sobre Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, tá bom? Que foi o último presidente aqui. Até a nossa próxima aula. Não se esqueçam de dar like no nosso vídeo, que é importante para ele ficar visível para vocês. Tá bom? Grande abraço, a gente se vê na nossa próxima aula com a eleição de Jânio Quadros e o seu governo. Até lá, tchau!